Boa noite a todos e todas, bem-vindos, bem-vindas. No dia 28 de abril de 2021, estamos dando início a mais uma reunião da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, uma liga multiprofissional e interdisciplinar que reúne discentes e docentes dos cursos da área da saúde da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, Minas Gerais, para abordar temas de interesse dentro da área de saúde esportiva e da área de saúde do atleta. Nós estaremos conduzindo uma reunião com base em um webinar, e para isso trouxemos um convidado bastante especial aí para trabalhar conosco em parceria. Esse conteúdo está sendo gravado e será disponibilizado no canal da LASE UFTM no YouTube. Então, recomendamos àqueles que estejam aqui, que não sejam ligantes da LASE, que procurem acompanhar as mídias da LASE, o canal da LASE no YouTube, se inscrever, ativar as notificações, para serem informados sobre todo o novo conteúdo que for compor esse portal, esse canal, futuramente, assim como esse conteúdo que estamos gravando aqui hoje. Então, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar o nosso convidado, professor doutor Renato Miranda, tem graduação em Educação Física e Desportos pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, tem especialização em Didática do Esporte, em Colônia, na Alemanha, especialização em Treinamento Esportivo e em Psicologia do Esporte, em Moscou, na Rússia, mestrado em Educação Física pela Universidade Gama Filho, doutorado em Educação Física e Psicologia do Esporte pela Universidade Gama Filho, é vencedor do Prêmio Brasil Esporte de Literatura no ano de 2001, na categoria doutorado, categoria de teses, e é altamente reconhecido e valorizado pelo seu compromisso para promoção de trabalhos acadêmicos em olimpismo, com menção aí do Comitê Olímpico Internacional, além de ser autor de diversos livros e obras didáticas na área de educação física e treinamento esportivo. O professor Renato, ele vem nos contemplar aqui com um bate-papo a respeito do tema autoeficácia e treinamento atlético. É um tema que foi sugerido pelo professor e que nós esperamos que todos os participantes aqui do nosso evento possam participar e dialogar, e com isso que todos tenhamos uma excelente experiência aqui. Eu vou tirar o meu compartilhamento de tela, vou passar a palavra ao professor Renato, agradecendo mais uma vez pela participação aqui conosco, em nome da nossa LASE, e deixá-lo bastante à vontade para conduzir, como você desejar aqui o nosso bate-papo. Muito obrigado, professor. Obrigado, Daniel. Obrigado também a Aline pelo convite, pelo gentil convite. E é um prazer estar com vocês, Eu recordo muito bem, eu estive aí no Triângulo Mineiro, eu estou na estrada há algum tempo, eu tenho 58 anos, mas estou na estrada já há algum tempo, eu trabalho aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora há 30 anos, comecei a dar aula aqui com 26 anos para 27. Então, mas eu me lembro muito bem que eu tive uma experiência ótima em 1988, quando eu fui participar de um encontro regional de estudantes de psicologia. Eu lembro direitinho que eu fui falar sobre temperamentos humanos aplicados ao esporte. Fui muito bem recebido aí. Isso me marcou, Assim que a gente, quando fala em currículo, essas coisas, histórias de vida, o que marca mesmo é a trajetória, são as experiências pessoais, Eu costumo falar com os alunos, quando você vai para Moscou, você vai para Colônia, você vai para Frankfurt, ou Paris, e você compra alguma coisa, com o tempo aquilo ali perde totalmente o valor.
né? Mas o que fica e o que acaba sendo importante na sua vida foram as experiências que você, porventura, teve nesses lugares, as pessoas que você conheceu, ou algo marcante que aconteceu. Então, a vida acadêmica e a vida profissional, por assim dizer, ela é recheada dessas experiências, algumas marcantes positivamente, outras negativamente, mas aquelas que marcam é que realmente registram o seu histórico. Muito bem. A autoeficácia, vou começar contando aqui uma pequena história, alguma experiência, que possivelmente vocês já passaram por isso, em função do tempo de vida. Sabe quando você chega em algum lugar, ou você está diante de uma tarefa, diante de um projeto, diante de um experimento, ou qualquer coisa que o valha. Você está diante de um desafio. E esse desafio é importante. E pode ser, de alguma maneira, ameaçador, essa ameaça em termos não só físico, pode ser uma experiência de ameaça física, como, por exemplo, praticar um esporte radical, fazer uma manobra radical, ou uma ameaça ao seu ego, né? Você ser julgado, ser avaliado, né? Muitos de vocês já passaram por isso, né, em concurso, ser questionado, enfim. Diante desse verdadeiro espetáculo da vida em que você vai ser julgado, essa ameaça, que pode ser traduzida como desafio ou um problema a ser resolvido, ela é enfrentada com motivação, pode ter até uma certa ansiedade, mas é algo que gera uma energia positiva, você está motivado, está confiante. Quando você, e nada, mesmo que seja algo assim diferente, novo, você tem a percepção de que vai dar conta do recado. É isso que é a autoeficácia. Ou seja, antes de falar o conceito para vocês, observe bem, e eu fiz aqui algumas citações para resumir tudo isso. Quando você percebe que controla a situação, pode ser uma situação diferente. Por exemplo, eu pego a Aline hoje, coloco ela para dar uma aula de natação lá no Bayer de Leverkusen, onde eu fiz estágio, cheio de técnicos especializados, atletas olímpicos. Ela chega alegre, confiante, feliz, sabendo que ali só tem gente fera. Mas ela tem a percepção que ela controla aquilo ali. A natação é comigo. Um exercício, isso é tão importante na nossa vida psicológica, que se eu perguntar para cada um de vocês, e se fosse possível, e se tivesse todos numa sala, escolha um determinado esporte ou atividade. Cada um de vocês iriam escolher aquela atividade em que, lá na sua memória, está registrada experiências positivas. A Aline vai escolher natação, falar, natação é comigo mesmo. Se tiver alguém do handball, é handball. Se tiver alguém da fisioterapia, eu vou escolher a técnica tal. Pois eu vou para o lado da osteopatia, que está em moda, não precisa de equipamento, eu domino isso. O outro do vôlei, e assim sucessivamente. Por quê? Porque a pessoa se sente segura, confiante de realizar. Porque lá no seu arcabouço de memória tem uma série de experiências e esse desafio não vai fazer com que eu tenha fragilidade de algum tipo qualquer de fracasso. Então, a percepção de controle é um dos elementos que compõe o conceito de autoeficácia. Controla a situação. Observe, vamos para o lado do esporte. Quando um jornalista, um locutor, numa transcrição qualquer esportiva, de qualquer esporte, fala se essa pessoa é fera, é um craque. Você observa que esse craque, ele controla a situação do jogo. Ele controla a parte emocional, a técnica, a tática, as tensões, as reações. Se estiver perdendo, ele sabe o que faz. Se estiver ganhando, ele sabe o que faz. Ele controla. Um outro detalhe é que esse controle, observe, eu quero que vocês, se eu pudesse pedir para vocês,
pensasse na própria experiência de vida, não só para o treinamento físico, o treinamento esportivo de uma maneira geral, mas na vida de vocês como se fosse um simulacro. Observe que toda vez que você pensa que controla alguma coisa, que você tem que resolver algo semelhante, surge em você naturalmente um sentimento de confiança e uma excelente motivação. Por quê? Porque você percebe que controla. Aí você está motivado e confiante. Observe que quando você está numa situação que você não controla a situação, a sua mente vai ser invadida por uma aflição caracteristicamente forte que vai impedir que você produza pensamentos ótimos para lidar com aquele problema. Exemplo crasso, você faz uma viagem no exterior para fazer um curso, alguma coisa, para um país que você não domina o idioma. Na hora que você chega nesse país, você sente essa aflição invadindo a sua mente. Quando um estrangeiro olha para a sua mente, vamos supor que você foi para a Alemanha, né, e estudou alemão e sabe alemão e tal, aí a pessoa chega e fala rapidamente, Guten Morgen, wie geht es dir? Aí você fala, meu Deus do céu. Isso às vezes acontece até quando a pessoa vai pela primeira vez em Portugal, aí chega toda metida, né? Português é comigo. Português é comigo. Aí a pessoa fala assim, por favor, fique direito na bicha. Você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Aí você fala, não, acho que eu tenho que ficar na fila, alguma coisa assim. É um choque, né? É um choque. Mas, enfim, esse paradoxo de estar confiante ou não, vocês já viveram isso de alguma maneira, não é verdade? Isso, todos nós já passamos por isso, né? Eu me lembro, certa vez eu estava em San Diego, numa aula de inglês, aí todo mitidão, né? Mineirão achando que San Diego é Juiz de Fora, clima espetacular. Começou a aula, eu, por minha vingança de juventude, eu tenho uma vingança que eu era muito gago, eu fui muito gago na infância e na juventude. Venci a gagueira, eu era muito calado, muito tímido, muito introvertido, era praticamente um mudo na escola. Aí, quando eu venci a minha gagueira, não posso nem falar muito, senão eu começo a gaguejar. Se falar em gagueira, volta aquilo na minha mente. Aí eu virei uma pessoa mais comunicativa, então eu adoro me comunicar. Aí a professora está lá, tal, uma professora assim, bonita, né, bacana. Aí eu falei, professora Linha, ela já mandou direto para mim, por favor, não me chame de professora, me chame pelo nome. Aquilo ali eu já enterrei, assim, ó, assim, igual assim, aquele bicho assustado. Eu falei, meu Deus do céu, já comecei mal. Mas, enfim, essa percepção de controle vale destacar o seguinte, o que é percepção, pessoal? O que é percepção? Percepção é a porta da concentração. Sem percepção, não há concentração. E percepção, a primeira fase da percepção é a sensação. Portanto, percepção não é a mesma coisa de sensação. Ninguém, por exemplo, tem sensação de medo. Sensação são os registros dos estímulos físicos pelos nossos órgãos sensoriais. Audição, visão, etc. Então, quando você tem medo porque escutou uma explosão, você tem uma percepção de medo. Porque a percepção é a interpretação e a tradução das sensações. Vejam bem, vou repetir calmamente. Sensação é registro de estímulo físico pelos nossos órgãos sensoriais. Percepção é a tradução e interpretação dessas sensações. Então, se uma pessoa te xingar em russo, você possivelmente poderá até não ficar ofendido se ela te xingar de maneira mansa, gentil. Você não entende russo. Só teve o registro sonoro de algo que você registrou no seu aparelho de audição. Mas você não interpretou o xingamento, porque você não entende russo, ou seja, não teve percepção. Passa isso para o esporte. Quando você explica, demonstra
o atleta experimenta o exercício, ele ainda não consegue realizar, tirante aí as demandas da técnica, desenvolvimento técnico, etc., né, desconsiderando isso, ele talvez não realize se ele não ouve, se ele não vivenciou uma ótima percepção. Ou seja, você falou, ele entendeu português, entendeu os movimentos, mas ele não traduziu aquilo, ele não interpretou de maneira rica, precisa, eficaz. Então, quando eu falo percepção de controle, tenha isso em mente. É lógico que nós não vamos ficar dando aula e dando uma de antipático, falando com as pessoas, você não tem sensação de medo, é percepção, não tem sensação. E não está totalmente errado, porque a sensação faz parte da percepção. Se a percepção é a porta da concentração, a janela da percepção é a sensação. Por isso que cego não vai jogar handebol. Não dá para jogar handebol. Cego não vai jogar vôlei. Por quê? Porque não tem nenhum equipamento que consiga substituir a visão quando a bola está no ar. Futebol vai, coloca um guiso, audição, põe lá o cantador, tudo bem. Entenderam? Isso é uma sutileza. Isso é bom por quê? Porque às vezes você está falando algo com os alunos, com os atletas, está explicando um treinamento intervalado, por exemplo, crescente e tal, a pessoa não está percebendo isso. Ou se na fisioterapia, quando você fala assim, esse tratamento é importante que você faça tal exercício separadamente, sozinho. Às vezes ele não interpreta bem como que é aquele movimento, e etc. Isso em tudo na nossa vida. Então, o que é a autoeficácia? Base da autoeficácia. O componente do conceito de autoeficácia, da autoeficácia, percepção de controle, que vai gerar confiança e motivação. E observe bem, quando você controla a situação, você está motivado, está confiante, surge naturalmente uma pretensão que você vai dar conta do recado. Um atleta de montanha, ou seja, um montanhista, né? Eu não gosto de falar muito alpinista, porque eu pesquisei muito tempo montanhistas, né? Aí falar alpinista, não, alpinista é aquele praticante de montanhista no Alpes, mas eu não sei com quem eu estou falando, né? Tem muita gente, às vezes tem especialista aí em montanha, alto montanha, então... Mas, enfim, um montanhista, quando vai escalar uma montanha, ele nunca tem a certeza que vai chegar no cimo, no cume da montanha. Mas conforme o seu equipamento, a sua preparação, a sua técnica, e etc., e a sua experiência, ele tem a pretensão, e a forte pretensão, que é capaz de chegar no cume da montanha, e é isso que faz com que ele tenha confiança de seguir em frente. E observe que na nossa vida é assim. Né? As nossas pretensões são advindas daquelas experiências positivas em determinado setor que estão arquivadas na nossa memória, que traduzem confiança, motivação e um pretenso controle daquilo que nós somos capazes de fazer. Isso, para o treinamento atlético, para o treinamento esportivo, para o esporte geral, é lindo, é ótimo. Por quê? Porque a magia do esporte está exatamente em que você vai realizar, vai participar de uma atividade, ou como atleta, ou como torcedor, não importa, em que o resultado é sempre incerto. É sempre incerto. Começa um jogo de futebol, você não sabe quem vai ganhar. Um de vôlei, você não sabe quem vai ganhar. Mesmo que alguns esportes, a figura da zebra, né, dificilmente acontece, né? Por exemplo, handebol, basquete, né? O forte vai ganhar. Dificilmente tem uma zebra. Mas, num alto nível, essa zebra aí, ela diminui, né? Vira uma zona assim, mais nebulosa para dizer realmente se é uma zebra. Não é verdade? Por isso que em Copa do Mundo, né, quando os times se nivelam, é difícil dizer quem vai ganhar. Essa é a beleza do esporte, é aí que atrai a pessoa. As pessoas são atraídas. Se você tira a atenção do esporte, o esporte perde a graça. Né? Eu me lembro que eu fiz algumas matérias para o Fantástico e para o Esporte Espetacular na Copa de 2018. E eu senti que nessas entrevistas, né, eram mais assim,
de maneira superficial, dá força aos brasileiros, tal, etc. A última foi depois da derrota para a Bélgica, de 2-0 nas quartas de final. Aí, quando a matéria é ao vivo, você fica confortável, você fala tranquilamente, tal. Quando é gravada, cuidado, pode ter edição, tal, e às vezes a matéria até cai. O jargão da comunicação, quando a matéria cai, quer dizer, tira isso aí, está fora, põe outra coisa. E eu dei uma entrevista para o Globo Esporte Espetacular, que ela caiu, ela não saiu. Eu gravei no sábado, né, vieram aqui em casa, me pegaram de fora, me levaram de carro até o Rio, almocei, toda aquela elegância, tal, etc. Mas não saiu entrevista. Por quê? Porque alguém me perguntou a respeito da reclamação que o Tite, técnico da seleção, fez da tensão, da pressão do resultado, etc. E isso gerou um desconforto muito grande, e isso desequilibrou o time, e o time acabou perdendo, não soube reagir. Aí, assim, por mais que eu entenda os meios de comunicação, eu não posso ser infiel aos meus alunos, aos livros que eu escrevo. Então, o que eu estou falando aqui, ó, tá escrito, está publicado nesse livro aqui. Entendeu? Na capa com os meus 2 filhos. Eu tive alunos que hoje são doutores, como a Aline. Então, é muita responsabilidade eu, numa TV nacional, falar algo só para agradar um ou outro, e a Aline e outros tantos falar assim, poxa, o Renato, isso não é do Renato. Enfim, o que eu falei? Olha, a tensão no esporte sempre existe em alto nível. Se você tira a atenção do esporte, o esporte perde a graça. Ninguém quer ver Brasil e Bolívia. Todo mundo quer ver Brasil e Alemanha, porque é onde tem tensão. A magia do esporte, e aí, nas palavras de um filósofo que foi autor no século passado, um dos livros mais importantes da história, chamados Homo Ludens, né, o Homo Ludens, o Huizinga, Johan Huizinga, um holandês, que dizia a magia do esporte está no ritmo, na tensão, na harmonia. Se você tira isso, perde a graça. Então, se a pessoa é atleta, ela tem que saber, tem que treinar e aprender a viver com atenção, porque na atenção e na incerteza do resultado é que está a graça do esporte. E quem desenvolve a sua autoeficácia, portanto, sua percepção de controle, sua confiança, sua motivação, sua pretensão, sugere que essa pessoa está mais perto da vitória. Então, eu dizia, em outras palavras, eu lamento que um técnico de uma seleção brasileira, de um time talvez o mais caro do mundo, o mais famoso do mundo, não sei se é o melhor, mas é o mais famoso, diz que sente pressão numa Copa do Mundo, coisa que existe desde quando inventaram esse negócio, em 1930. Então, um técnico que reclama de pressão, expectativa de mídia, pressão da torcida, é um técnico despreparado. O atleta que reclama e chora porque está sendo pressionado, ele, na realidade, é um despreparado para aquele instante. E em determinado congresso, uma pessoa, isso foi logo depois da Copa do Mundo, de 2014, no Brasil, que o Brasil perdeu da Alemanha de maneira acachapante. Aí eu falei mais ou menos sobre isso. E reclamei muito que os atletas brasileiros estavam chorando muito. Vai ter que chorar, vai ter que rir. Um choro contido faz parte, mas chorar compulsivamente, eu até desconfio dessa emoção. Mas, enfim. Aí alguém falou assim, não, Renato, mas nós somos seres humanos, atletas de alto nível é um ser humano como nós somos seres humanos. Eu falei, não. Não são pessoas comuns. Não são. Por quê? Não é qualquer pessoa comum que tem um talento que essas pessoas têm, que essas outras pessoas têm. Não é qualquer pessoa que é capaz de realizar as tarefas que eles fazem. E aí vem a parte dramática. Não é qualquer pessoa que ganha R$1 milhão por mês. Então, quem ganha R$1 milhão por mês, e muito mais, tem que dar conta do recado. Eu sou doutor na minha área. O aluno não quer saber se a aula é 7, 10 da manhã, 8 da manhã, e se eu preparei, se eu estou cansado, descansar. Vai lá e dá conta do recado.
O atleta fala que nas horas de folga é uma pessoa como outra qualquer. Não é não. Não é não. Não é não. Porque qualquer pessoa qualquer ou pessoa comum, não ganha, não tem a fama, não tem o prestígio que esse pessoal tem. Então eu falei mais ou menos isso. Caiu a matéria. Fala, para. Né? Isso, olha, eu falo e escrevo num dos meus livros, é um outro livro, que é esse aqui, ó. Reflexões do Desporte para o Desempenho Humano. Eu sempre procurei vencer uma crítica que os esportistas têm, que o pessoal de universidade, dos doutores, são os inteligentinhos que ficam lá no seu castelo, enclausurado, mas nunca foram na beira do campo, numa piscina, e essa coisa toda que vocês sabem. Então, eu faço questão. Esse livro aqui, por exemplo, ó, o pós-fácil é do Zico, Arthur Antunes Coimbra, jogador, e a apresentação de jornalista esportivo famoso, o Tino Marcos. Que eu quero falar a linguagem que esse pessoal fala e que critica. E aqui eu falo isso. Tem um texto aqui que o título é Atletas de Alto Nível têm direito a baladas, que era o termo na época, era balada, esse livro foi de 2013. Eu falo mais ou menos sobre isso. Não é verdade? Então, olha, percepção de controle, confiança e motivação, e pretensão, essa história toda. Renato, qual que é a consequência desses três elementos? Percepção de controle, confiança e a minha pretensão. Primeiro, isso gera uma autoavaliação concreta até onde eu posso ir. Estou preparado para vencer? Tenho condições? Confio no meu equipamento, no meu treinamento, etc. É uma autoavaliação, não é autoavaliação aleatória, não. Eu critico muito hoje um termo que o pessoal gosta de usar, que é empoderamento. A pessoa fala, é empoderamento, e é a palavra jogada no ar. O empoderamento surge com treinamento, com dedicação, com aprendizagem, com estudo, etc, etc, etc. Aí ele tem uma avaliação concreta. Não é apenas um desejo de me empoderar, mas é um sacrifício de desenvolver habilidades para ficar empoderado. Muito bem. Uma outra coisa, outra consequência, é que lá na minha memória, que é formada através das minhas vivências, experiências, desde quando eu nasci, vai formando aquilo que a Howard Gardner chama de redes neurais, solidificadas de maneira primorosa, com experiências positivas. De modo que depois de tanta experiência positiva, tanto estudo, tanta correção, tanto feedback, basta um sinal que eu recupero isso na memória. Né? Tem até nos estudos de estresse do rendimento esportivo, né? Quando você vai falar de recuperação de atleta, controle de cargas, de treinamento, você vai encontrar lá overreaching, né? Que diferentemente do overtraining, basta 2 semanas, 1 semana de descanso, outra atividade, a pessoa recupera e volta melhor. Mas por quê? Porque a sua memória está repleta de experiências motoras. E por último, para fechar os elementos que compõem a autoeficácia, desenvolvimento pessoal. Às vezes, algumas pessoas da educação física têm medo da palavra desempenho, que é uma tolice totalmente sem fundamento. Desempenho faz parte da nossa vida. A pessoa quer sempre dar uma aula melhor, quer sempre se aperfeiçoar. Eu não conheço ninguém, nenhuma criança que depois que aprendeu a andar e correr, voltou a engatinhar. A questão é a exigência do desempenho quando você dá condições para a pessoa se preparar para ter o próprio rendimento, o desempenho. Aí tudo bem. Então, os componentes da autoeficácia, percepção de controle, confiança, motivação, pretensão daquilo que está por vir, eu posso conquistar, autoavaliação concreta, memória e desenvolvimento pessoal. Ou seja, a autoeficácia no esporte, no meu último livro, de 2018, eu escrevi assim, abre aspas,
Quem tem o livro, lá na página 71, vai ler assim: a pretensão da capacidade de realização ou obtenção de um determinado desempenho ou sucesso, frente a um desafio, pode ser qualquer coisa, advindo de uma autoavaliação, portanto concreta, ou julgamento próprio, definem o termo autoeficácia. Em resumo, a autoeficácia é uma percepção baseada na sua rica memória de que você é capaz, diante de uma tarefa, dar cabo, ser eficaz, ou seja, atingir o objetivo. Isso é tão importante, observe bem, isso é tão importante. Vamos sair do esporte, vamos para a vida comum. Uma vida comum. Pega um garotinho, uma garotinha, desde pequenininho, experiências estimulantes, aprende a nadar, aprende judô, aprende tudo básico, sem ser atleta nem nada, tudo básico, ginástica olímpica, estuda inglês, e faz atividades, se aprende. A vida dela é rica de atividades positivas. Se comunica bem, tem alegria, não convive num ambiente de violência, muito pelo contrário, etc. Aos 17 anos, você vai ter uma pessoa confiante, feliz, não tem medo de desafios, enfrenta. Se tiver que viajar sozinha para participar de um torneio, ela viaja. Pessoa confiante. Autoeficácia. Ao contrário, uma pessoa que não foi apoiada na infância, na escola, dificuldade de aprendizado, por vezes ridicularizada, pouca atividade física, não aprendeu direito esporte ou uma outra atividade qualquer extraescolar. Aos 17 anos você tem uma pessoa acabrunhada, como se diz em Minas, tensa, insegura, muita resposta galvânica na ponta dos dedos, das mãos, que esse suor frio que denota ansiedade excessiva nos dedos das mãos e dos pés, um olhar, olhos arregalados, né, que demonstra a preocupação, como se ela estivesse rastreando o ambiente para ter um plano de fuga da situação, tenso, em alguns casos, tristeza profunda, e etc., e até algumas patologias psicológicas e distúrbios, desordens mentais. Qual que é a fruto disso? Autoeficácia. Autoeficácia. Quando a pessoa atinge o objetivo, ou seja, ela é eficaz à sua maneira, fazendo do jeito dela, é uma boa resposta de autoeficácia. Então, quando você dá tarefa assim para uma criança, para um jovem, tal, faça isso, não, deixa que eu faço do meu jeito. É um bom sinal. Entenderam? Me perguntaram uma vez no Congresso de Psicologia Geral o seguinte: professor Renato, na sua opinião, qual que é o resumo da vida? Né? Aí a gente para assim, pede para repetir a pergunta, né? Ai, meu Deus do céu, resumo da vida. Aí, igual aquele personagem do Chico Anísio, né? Que foi um dos grandes filósofos que passou aqui pelo Brasil. Né? Captei sua mensagem. Resumo da vida, simples, resposta simples, resolver problemas. Resumo da nossa vida, resolver problemas. Nasceu, já tem que resolver o problema. Como que eu vou matar a fome aqui? Aí, por instinto, né? O instinto é inteligência sem consciência. Né? O bebezinho não tem consciência, não tem nada na memória, mas tem instinto. E é um tipo de inteligência. Já chora. Chorou, tem alimento. Opa, resolvi um problema. Então, e assim vai. Atleta, tá em formação, é um problema. Virou atleta, tem outro, especializado. Depois ser escolhido, depois competir, depois ser sempre o melhor, e por aí vai. Os professores aqui que estão participando, primeiro desafio, aprender, ficar especialista, passar no concurso. Está sempre resolvendo problema, nunca acaba, né? Me perguntaram, Renato, você já dá aula e tem 30 anos, sabe? Você não cansa, não? Eu falei, não, sabe por que cada dia tem um problema novo?
Né? Quem tem filho, quem é atleta, qualquer coisa na vida, qualquer coisa. Você, observe bem, o seu dia a dia está resolvendo problemas. Com uma memória rica, com uma boa autoeficácia, você está tão fera que os problemas rotineiros você resolve rapidamente sem despender energia mental. Perfeito? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu não vou deixar ninguém me interromper, porque senão já vi que isso em outros experiências não dá certo. Numa aula presencial, numa palestra, num bate-papo, tudo bem, mas digitalmente não dá certo. Mas, assim, eu vou usar um sistema alemão aqui, ó, são 20 para as 8. Começamos 40 minutos, exatamente. Tá? Vou até 8 horas. Ou antes, um pouquinho, se vocês, né, não sei, assim, né, não estou vendo o rosto de vocês, vocês podem já estar cansados, não importa. Aí eu vou interromper e vocês vão me perguntar, vão participar, aí a gente faz um exercício bacana, tá bom? Então, muito bem. Eu falei da autoeficácia, dos componentes, perfeito. Aí você pode perguntar, Renato, vamos lá, objetivamente. A autoeficácia, o que ela produz na prática para a gente, para as pessoas? Então, a autoeficácia é a percepção que eu tenho de controlar algo que me gera motivação, confiança e que me gera boas pretensões. Perfeito. E eu consigo dar cabo às coisas, baseado nisso, do meu jeito. Mas qual que é a consequência prática na vida? Surge um sentimento chamado de autodeterminação. Tem hoje teoria da autodeterminação, né? Quem estuda isso sabe muito bem o que eu estou falando. Do Ryan, do DC e tal. Mas, Renato, perfeito. É muito legal a gente falar com um filho, com um atleta, olha, vence, supera as dificuldades na vida aquela pessoa que é autodeterminada. Como é que resume isso? Eu anotei aqui para vocês o resumo. A matriz da autodeterminação é uma motivação inconsciente que gera uma energia que te impulsiona em direção a algo sem ter uma consciência disso. Você não sabe por quê. Pergunta o surfista por que ele começou a surfar. Não sei, na hora que viu, estava lá surfando. Chamada de motivação intrínseca. É a raiz. Por que é intrínseco? Porque é inconsciente. É algo que é produzido pela sua própria consciência e a sua mente, sem uma resposta objetivamente ambiental. Por exemplo, ficar rico, ter as coisas, ser reconhecido, essas coisas. Muito bem. Se essa é a base, como é que você poderia, assim, até mesmo fora do esporte, definir de maneira bem resumida a autodeterminação? Eu resumiria da seguinte maneira, tá? Eu, baseado em estudos e pesquisas de outras pessoas muito mais capazes do que eu sou apenas um estudioso no assunto. Primeiro, nós temos, e aí vocês, fisioterapeutas, médicos, professores de educação física e tudo mais, e qualquer outra profissão, mas principalmente aquelas que lidam com a saúde mental das pessoas e física das pessoas, né? Desde a iniciação até o alto nível, enfim, em qualquer setor, né? Primeiro, desenvolver competências. Quando você desenvolve competências, você quer dizer que você vai além das capacidades humanas. Olha bem, todos nós temos a capacidade de andar. Mas se eu colocar uma barra de 10 centímetros de largura e colocar uma barra de 10 centímetros a 1.000 metros de altura, de repente a gente não consegue andar. Se tiver no chão, a gente anda. Mas para andar lá em cima, né, como aquele francês, né, Philippe Petit, um equilibrista que atravessou em 1976
de maneira ilegal, né, escondido, as torres, ex-torres gêmeas, né, de uma ponta a outra numa chamada corda bamba, sem segurança nenhuma. Olha que coisa incrível. Depois vocês assistam esse filme. É sensacional, né? Não sei como é que está em português, mas tem na Netflix. Se colocar assim, talvez Felipe Petit, Travessia, eu não sei como é que ficou a tradução, né? Mas se vocês acham fácil, é sucesso, né? É um blockbuster. Aí vocês vão ver a diferença de capacidade humana e habilidade humana. Todos nós podemos facilmente aprender a nadar. Pelo menos um nado, um crawl. Mas dificilmente vamos nadar igual a Aline, que foi atleta profissional. Nós temos a capacidade de nadar, ela tem habilidade. Portanto, desenvolver competências significa desenvolver habilidades. E habilidades são capacidades especiais. Esse que é o grande detalhe. Então, quando o Daniel Lobato colocou aqui, o equilibrista. Obrigado, Daniel, você é um grande sujeito. O equilibrista, assisto esse filme, né? E o Daniel deve ter assistido, ele pode me desmentir, né? Esse é um filme que você vai assistir suando resposta galvânica na ponta dos dedos. Seus dedos vão ficar molhados de tanta aflição de ver o que o cara fez. E é fato, né? Uma coisa verídica. Mas, enfim, a gente tem que se propor a desenvolver habilidades. O menino sabe correr, vou fazer ele correr melhor. Não sabe arremessar uma bola de handball, arremessar melhor ainda, jogar futebol melhor cada vez mais. Não. Se ele está inserido nesse contexto. Desenvolver competência. Quando você amplia as habilidades, significa, aí é o nosso tema da palestra, você tem que desenvolver essas capacidades e torná-las especiais, portanto, habilidades, através do treinamento de alta qualidade. Do treinamento de alta qualidade. Então, treinamento de alta qualidade, feedback positivos e adequados, produzem a ampliação de habilidades. Aí você tem desenvolvimento de competência. Aí o que acontece? A sua programação e execução de tarefas vai ser automática. Observe que os grandes atletas fazem as coisas parecerem fáceis. Parece que eles fazem no automático, porque tem grande habilidade desenvolvida. E, por último, a funcionalidade. O que é funcionalidade? É a eficácia. É você atingir o objetivo à sua maneira, ao seu modo. Isso é que as coisas funcionam. Então, quando você entra, você vai conviver com alguém que é fera em alguma coisa, você nem se preocupa. Ele vai dar conta do recado, ele sabe. As coisas funcionam. Aqui as coisas funcionam. Por isso que o ambiente é muito importante para desenvolver as habilidades. O ambiente, propriamente dito. Quando eu falo ambiente, estou falando da família, meio social, da escola, né? No caso do esporte nosso, né? O ambiente esportivo. Pergunta para qualquer nadador, você prefere nadar numa piscina coberta, com controle de umidade, temperatura e com 26 graus na água, ou numa piscina aberta, fria, a 20 graus? Quem vai ter mais motivação? Você prefere jogar voleibol numa quadra com piso flutuante ou numa quadra de cimento? Você vai dar aula de handball numa da tarde, numa quadra de cimento, no debaixo do sol, ou num ginásio, numa quadra 40x20, coberta, bonita. Esse ambiente também produz funcionalidade, né? Então, o que sustenta a autodeterminação? Desenvolvimento de competências. Com o desenvolvimento de competências, você vai ter habilidades especiais, você vai gerar uma personalidade autônoma. O que é autonomia? É você fazer as coisas à sua maneira, ao seu modo, e dar cabo à tarefa. Chega a seu objetivo. Autonomia, pessoal, por isso que eu falo, você tem que dar autonomia aos seus filhos, autonomia aos alunos. Por quê? Porque é a oportunidade que você vai estar dando às pessoas de mostrar suas habilidades, né? Eu levei meu filho mais novo uma época para fazer um camp training de futsal em Barcelona. Aí eu estava com ele estava com uma equipe. Nós tínhamos um período de folga de 3 horas. Aí todo mundo resolveu ir num grande departamento de material esportivo. Eu falei assim com meu filho, veja bem,
o pessoal vai se divertir. Só que o que eles vão adquirir, ou você já tem, ou você lá em Juiz de Fora, você pode adquirir através da internet. Que tal a gente andar essas 3 horas, conhecer a Sagrada Família, uma igreja que ainda não foi concluída, né? A gente se perder por Barcelona, para poder conversar com as pessoas e perguntar onde que é a rua tal, como é que você faz, e praticar o espanhol. Você vai ter 3 horas aí para desenvolver as suas habilidades no idioma espanhol e ser autônomo, quebrar a timidez, etc. É um treinamento. Entenderam? Então, veja bem, desenvolver competências. Tenho autonomia. Faltou um terceiro aí. Relacionamento humano positivo. O ambiente de treino, eu vou tirar aqui do carregador, de treino, o ambiente laboral, onde você... Os americanos usam um termo que a gente não usa muito e eu gosto, atmosfera. Então, quando você entra no ginásio, o ambiente é o ginásio. Ambiente com piso flutuante, aquela coisa toda, tudo moderno. A atmosfera está relacionada ao relacionamento humano. Segurança, conforto, proteção da saúde psicofísica, a relacionamento construtivo. Isso que é a atmosfera. Sabe, quando a gente entra num ambiente hostil, em que tenha muita, às vezes, assim, opressão, às vezes xingamento, exigência exacerbada, a gente não fica bem. É o que se convencionou chamar de bem-estar. Muito bem, pessoal. Ainda temos, posso falar aqui, mas pedir licença a vocês para falar mais alguma coisa. Então, nós temos, olha, fazer aqui um exercício mental. Resumo da vida, resolver problemas. Conforme eu vou vivendo, vou acumulando experiências na minha memória. Quanto mais experiências positivas, enriquecedoras, construtivas, eu desenvolvo a minha percepção que eu controlo as coisas. Com isso, eu sou uma pessoa que gero confiança a mim mesmo, muita motivação, e sempre tenho pretensões de alçar voos maiores. Sei fazer avaliações concretas da realidade, porque sou uma pessoa que tem boas referências registradas na memória, e vou me desenvolver pessoalmente. Mas, para ir além e para conseguir realizar as coisas, eu tenho que desenvolver as minhas habilidades para ter um desenvolvimento ótimo de competência. Pessoa competente é uma pessoa habilidosa. Autonomia, ou seja, não precisa o técnico falar, o professor falar, eu sei o que eu tenho que fazer, principalmente fora do esporte. E relacionamento humano positivo. Exercitar, né, a minha boa educação, o meu amparo às pessoas, o conforto, a segurança, etc. Com isso, o que acontece? Eu desenvolvo uma vida repleta de autoeficácia. Lembrando que tanto na formação, no desenvolvimento, na especialização de atletas ou qualquer setor na vida, as influências ambientais contam muito. Né? Eu tive um professor de inglês muito, muito bom professor, que ele falava... eu sempre fui um pouco assim, meio burro, né, meio bruto para aprender as coisas, precisei estudar muito, aprender idioma, essa coisa meio fraco, né, é uma característica. Ele falava, Renato, idioma, o problema não é intelectual, é emocional. Né? Você está aqui fora do país, arruma uma namorada, já ajuda bem, né, a parte emocional. Por isso que você pode ver, arrumou uma namorada, você vai aprender rápido. Tanto é assim que, observe, quando as pessoas de países diferentes se casam, uma fala o idioma da outra rapidinho, e bem, e sem estudar. Questão emocional, ajuda muito. O estudo, lógico, né? Ele fala assim, não, você me desemprega. Mas o importante é você relaxar, não ter medo de falar errado, etc, etc. Muito bem. É exatamente isso. É a relação humana, o bem-estar. Muito bem. A gente poderia falar que, em última análise, aquilo que faz com que você vá progredir ou desenvolver habilidades é a qualidade do treinamento.
Aí a nossa importância, né, os profissionais, qualidade do treinamento, né, desde lá as crianças até o atleta de alto nível. Né, isso é primoroso. Daí a importância do estudo, né? E, como eu prometi que eu vou terminar na hora, uma grande importância disso tudo é que você exercite aquilo que se convencionou chamar em vários setores da psicologia, da educação física, de lúdico. Né? Exercitar o lúdico. O que é o lúdico, Renato? Eu gosto do seguinte conceito. Tudo é lúdico quando cumpre o pré-requisito de espontaneidade, que você vai ter condição de se autoexpressar, funcionalidade, onde as coisas funcionam bem, que aí vai repercutir na eficácia, ou seja, você vai atingir o objetivo. Observe que para esse bate-papo nosso funcionar, para chegar ao objetivo, os equipamentos têm que funcionar. Imagina se meu celular acaba a bateria. Fica disfuncional. Né? Então, espontaneidade, matéria-prima da autoexpressão. As pessoas, por isso que esporte, música, as atividades atraem muitas pessoas. A pessoa tem chance de se autoexpressar. Então, ela tem grande chance de ser lúdico. Funcional, a eficácia, e, por fim, satisfação, que é a matéria-prima do prazer. Tudo aquilo que gera prazer, é da biologia humana, você tende a repercutir algo positivo e tentar repetir a experiência, para gerar novamente prazer. Só que a matéria-prima do prazer é a satisfação. Ou seja, eu tenho satisfação em jogar handball, por exemplo, mas nem sempre tenho prazer em jogar handball. Não tenho prazer quando eu me lesiono, quando eu jogo mal, etc, etc. Né? Eu tenho satisfação em estar com uma pessoa, nem sempre tenho prazer em estar com ela. Eu posso discutir, eu ter um mal-estar qualquer, etc. Então, Renato, o que é lúdico? Tudo aquilo que é lúdico, ele cumpre esses pré-requisitos da espontaneidade, autoexpressão, funcionalidade, eficácia, satisfação, matéria-prima do prazer. Reuniu esses três, qualquer atividade que você falar é lúdica, trabalho, lazer, etc. Então, quando você vai explicar o lúdico e vai pelas atividades, o que é lúdico? Lúdico é brincadeira. Não, depende da brincadeira. O que é lúdico para a Aline ou para o Daniel não é para mim, se eu não gostar da brincadeira. Férias é algo lúdico? Depende. Chega no hotel, acaba a água, não tem nada de lúdico. Vai para uma praia, se é branquinho, esqueceu o protetor solar, não tem nada de lúdico nisso. Né? É verdade? Está no trabalho. Está lá porque você gosta daquilo, ama o que faz, controla, tem percepção de controle, tem autoeficácia, ou seja, autoexpressão. Tudo funciona. Tudo que você pede tem ali em mãos, etc, etc, etc. Tem satisfação de estar ali, tem prazer em estar com os alunos, ensinar, então, é lúdico. Bom, o trabalho pode ser lúdico, qualquer coisa pode ser lúdico, reúne esses quesitos. Muito bem, eu poderia ainda falar mais umas 2 horas com vocês sobre esse assunto, de maneira, nesse bate-papo, né? Lembrando, isso nem foi uma palestra, eu peço até desculpa, fico até com vergonha, né? Que isso não é nem palestra, isso é um bate-papo. E como é um bate-papo, eu agora passo a palavra para vocês aí. Quem quiser falar, perguntar. Eu percebi que várias pessoas mandaram mensagem para mim. Eu não consegui, dentro do meu limite de percepção e concentração, não consegui falar e ler ao mesmo tempo, não. Então, quem escreveu, repete aí, que eu respondo num maior prazer. Tranquilo, professor Renato. Eu agradeço aqui as palavras, o bate-papo. Nós vamos resgatar as mensagens que surgiram aqui. Eu vou começar com uma pergunta que ela até tem relação com uma pergunta que foi feita pelo Gabriel a respeito de métodos ou formas de ação da autoeficácia ou talvez do grau de motivação, né, de pessoas ou de atletas, né, pensando no contexto esportivo. A dúvida do Gabriel é em relação a, por exemplo, um contexto de esporte coletivo, né, onde você tem atletas que têm diferentes perfis, né, e qual é o desafio, né, ou como se avaliar essa autoeficácia dentro dessa equipe, já que cada um tem as suas
características intrínsecas, né? E que podem demandar também desempenhos de ordem afetiva, psicológica ou motivacional diferenciadas. Os estudos da autoeficácia, da autorrealização, automotivação, estão muito ligados às experiências da motivação em si. Então, tem vários instrumentos que facilitam isso, como o SMS, né? Que é a escala de motivação no esporte. Inclusive, no Brasil, eu fui um dos autores que validou esse instrumento, né? Tem o instrumento de autodeterminação no esporte de Ryan e Deci, que é uma escala, que ajudam a lidar com essas questões de maneira prática, né? Porque, veja bem, você não vai ficar aplicando questionário em todo treino, em toda temporada, né? Se tiver um psicólogo especialista, é até bom que ele aplique isso, etc., de uma maneira geral. Mas a questão do esporte, primordialmente, aí o coletivo sempre é mais sofisticado do que o esporte individual. Eu trabalhei muitos anos com pilotos de automobilismo, na Stock Car, na Fórmula Renault e kart também. Quando você trabalha com um piloto, às vezes 2 pilotos em um reserva, mais tranquilo do que uma equipe de vôlei. Às vezes tem 20 jogadores, né, entre aqueles que vão ser selecionados para jogar e etc. A matriz é o desempenho. Mais importante que o perfil. Eu participei uma vez numa tese de doutorado, e eu nunca, assim, eu detesto criar constrangimento, ainda mais em avaliação. Poxa, o sujeito vai sair dali, doutor, como você. Aí eu pedi uma reunião antes com um autor da tese. Eu falei, você é técnico de basquetebol, não é só? No seu perfil aqui, você fala que a pessoa com perfil tal tem que jogar de pivô. Isso, professor, perfeito. Vamos imaginar que eu sou técnico de uma equipe que o meu atleta não tem esse perfil e é o cestinha do campeonato. Você muda ele de posição, baseado no seu estudo. Ele não tem um perfil para ser pivô, conforme seu instrumento. Só que ele é o fera do campeonato e é o cestinha. Você mudaria ele de posição? Ele falou, eu não. Eu falei, então você vai tirar isso da sua técnica. Você vai relativizar isso aí. E o mais importante do perfil é desempenho. Você fala assim, a pessoa, por exemplo, ansiedade. Tem uma ansiedade alta, perfeito. É o craque do time, é o artilheiro, é ansioso, mas controla a sua ansiedade. Então, a autoeficácia, na prática, esqueça, tem a formalidade, as avaliações, perfeito. Você está lá no dia a dia. O que você tem que observar? 3 coisas na autoeficácia. Desde criança. E é fácil. Prazer. A pessoa está treinando com prazer, mesmo treinamento árduo. Alegria e intensidade. Estou voltando hoje de Volta Redonda. Fui lá no clube de Volta Redonda, lá de futebol, para uma atividade. Aí, no treinamento de goleiro lá, um goleiro chegou atrasado e já foi fazendo exercício. Aí o treinador parou e falou, está acontecendo alguma coisa errada aqui. Aí o que foi? Não, é que eu atrasei, não. Que você não cumprimentou e nem cumprimentou os colegas quando chegou. Faz 10 flexões. O atleta riu, fez as 10 flexões, foi lá, cumprimentou todo mundo tal, e vamos lá. Aí o professor deu outra atividade intensa para ele fez, e o sujeito ainda acabou sorrindo, quer dizer, eu falei, esse é o fera. Alegria, intensidade, prazer. Essa é a matéria-prima para você identificar a eficácia. Num dos capítulos, e olha como é que isso vai longe. Num dos textos desse livro aqui, eu escrevi assim, como você, assim, de maneira rápida, você descobre o talento esportivo. Então, você vai avaliar, tem 50 meninos jogando futebol, você tem um dia para avaliar, e como é que você observa? Intensidade no movimento, desde os exercícios mais simples, tem intensidade. Um termo que eu gosto de usar dos que eu aprendi na Rússia, força nervosa. A gente usa aqui mais equilíbrio emocional, só que força nervosa é mais do que isso.
força nervosa é a pessoa administrar perfeitamente críticas, elogios, pressão, parece que está tudo sob controle. Frustrações, sucessos, tudo, dificuldades. Ela resiste, ela é forte, daí força nervosa. E por último, desempenho. Desempenho. Fazer perfeito, Renato. Você está numa equipe de basquetebol. Como é que você quer avaliar quem é eficaz aqui em alguma coisa? Bora, pessoal, 10 arremessos do lance livre aqui. Aí chega um atleta lá, faz 10 arremessos e acerta 10. Esse é o cara. Aqui tem alta eficácia. Porque se ele acertou os 10 em 10, ele treinou, teve treino de qualidade, tem habilidade, tem prazer no que faz, tem confiança, memória dele está rica de experiência positiva, sabe como é que faz. Está aí. Pode aplicar o questionário que vai dar alta eficácia forte. Ó. Né? Muito bom, professor. A professora Aline aqui, ela levantou a mão, eu vou passar aqui a palavra para ela e faço o convite para que os ligantes usem o chat ou também levantem a mão para, na sequência, aproveitarem a presença do professor Renato aqui. Professora Aline, fique à vontade. Renato, na verdade eu fiquei aqui curiosa, né, quando você cita a questão da motivação, se teria alguma relação entre a alta eficácia e aquele sujeito que é mais motivado intrinsecamente ou extrinsecamente. Entendi. Olha bem, a base é a motivação intrínseca. Não que a motivação extrínseca seja menos valiosa, ela é importante até para sustentar. Exemplo, motivação intrínseca, eu sou impulsionado a fazer algo que eu desejo. A motivação intrínseca, ela pode ser a motivação para atingir objetivos. A pessoa quer realizar, que é muito comum. A motivação intrínseca, ela pode ser para experiências estimulantes. A pessoa fazer algo que seja aí lúdico, que seja funcional, espontâneo, que ela tenha chance de se manifestar, que ela tenha satisfação e etc. Por isso que a gente não pode dizer que nada que é lúdico. A música é lúdico, esporte é lúdico. Você não pode dizer assim, estritamente que é. Mas você pode dizer que tem um forte componente lúdico. Né? Por exemplo, falar esporte é lúdico. Então tá, vai jogar futebol americano. Se não souber jogar aquilo, você não vai achar nada de lúdico no primeiro tackle que você receber. Não é verdade? É lúdico. Um aluno uma vez falou, o professor falou que a aula de educação física tem que ser lúdica, eu tenho que realizar o sonho. Eu falei, então tá bom, fica lá de goleiro de handebol, vamos fazer uma sequência de arremesso de pontas. Você vai sair traumatizado e sem incisivo. Aí você vai ver que você que não aprende a jogar no gol, pra você ver, não. Entendeu? Então, motivação para atingir objetivos, experiência estimulante, motivação intrínseca para conhecer, conhecimento. Já dizia, né, o filósofo que conhecimento é uma coceira no cérebro. Você não para, quer sempre conhecer mais. Tem pessoas que querem aprender, conhecer. Essa é a motivação intrínseca. A extrínseca, ela pode ser por identificação. Então, o menino quer ser, a sua filha, por exemplo, quer ser nadadora, porque viu vídeos da mãe, viu vídeos de pessoas famosas, ela quer ser igual a ela. Da identificação. O menino que quer ser goleiro por causa do Manuel Neuer. Isso é importante, daí o importante é o ídolo, né? O que mais? Tem a motivação extrínseca de introjeção. Essa introjeção, ela tem um certo perigo, porque, como a palavra diz, a pessoa introjeta o ambiente externo de expectativa, de desejo das outras pessoas. Né? Pode gerar ansiedade. Será que eu vou decepcionar? Será que eu vou dar conta? E a motivação extrínseca de regulação externa. É quando, por exemplo, você fala assim, vamos ver quem tem o melhor tempo. Ou, hoje tem um avaliador externo aí. O melhor aluno vai ser eleito para não sei o quê. Hoje tem uma peneira aqui de basquetebol para jogar basquete lá em Uberlândia. Regulação externa. Se a pessoa tem uma boa autoeficácia, tudo, ela enfrenta isso, transforma algo negativo, que pode ser excessivamente ansioso, em algo positivo. Então, tem gente que, quando está avaliado, ele é melhor ainda. Tem gente que se deprime. Agora,
Ó, tá vendo? Já tá falando para eu terminar. Ó, a motivação intrínseca é importante. A extrínseca é super importante. Reconhecimento, ambiente, segurança, conforto, premiações, tudo isso que eu falei, sustenta, né? É diferente. Fala assim, Renato, como é que eu melhoro o nível de nota dos alunos? Aí eu brinco, né? Eu falo assim, é só oferecer prêmio em dinheiro. Não tem cola, não tem nada. Todo mundo vai tirar a melhor nota. É que, na verdade, eu ia até complementar, porque veio também na minha cabeça a questão da autoeficácia relacionada ao treinamento e à competição, né? Daquele sujeito que, às vezes, né, não demonstra essa autoeficácia, talvez nos treinamentos, mas que no momento da competição, sob pressão... Sim, sim. Esse normalmente tem uma forte motivação extrínseca de regulação externa. Quer ser colocado à prova, quer mostrar que é fera. O treinador está ali, vou mostrar quem que é o fera aqui. Né? Você vê, eu vi agora na Superliga B de vôlei, né, que o JF Vôlei foi campeão e tal, o Maurício Bara, que você conhece bem, foi o técnico da equipe. Falou, no início, falou, Renato, vou contratar um argentino que vai surpreender a todos. Ele joga de ponteiro, tem 1,85 m. O sujeito que é ponteiro hoje no voleibol brasileiro, com 1,85 m, ele não tem chance alguma, nem time amador. É de 1,90 m para cima. Ele falou, você vai ver esse cara. Ele tem 1,85 m, mas é inteligente, é habilidoso, é técnico, passa bem, salta muito bem, você vai ver. E não deu outra. Ele falou, gosta de ser provocado, gosta de ser chamado de baixinho, não vai dar conta do recado, você vai ver o estrago que ele vai fazer. E não deu outra. Entendeu? O que mais? Tem uma outra pessoa aqui que levantou a mão, é o Jorge. Jorge, fique à vontade para fazer sua pergunta. Fala aí, Jorge. Boa noite, professor, tudo bem? Eu sou amigo do Marquinhos aí de Juiz de Fora, que se formou agora em doutorado na universidade aí em Juiz de Fora. Marquinhos foi meu aluno, me orientando do mestrado, Isso. e eu que dei o primeiro emprego na vida dele, tá? Hoje é doutor, cheio de todo metido, doutor, mas o primeiro emprego, ó, pode falar com ele. Tá bom, vou falar com ele. Eu gosto muito do Marquinhos. Tem uma filha lindíssima. E prazer enorme conhecê-lo. Estou apaixonado aí pelo tema, pela temática. Eu sou treinador de atletismo, né? A nível de seleção brasileira. E eu trabalho com a prova de longa distância, né? Com a maratona, né? E o que acontece? Eu fui anotando aqui tem um monte de perguntas, mas eu quero fazer uma para o senhor. Quais as habilidades que um treinador tem que ter para desenvolver, para criar essa autoeficácia, né? Essa habilidade? Porque, assim, uma coisa é o treinador, né? A eficácia do treinador e a eficácia do atleta, né? Porque muitas das vezes, por mais que nós treinamos isso dentro do sistema de treinamento, da nossa prática do dia a dia, escutando você, eu fiquei refletindo, né? Pô, será que a gente também não está errando na escolha de potencializar o cara que vai pensar em ir para uma Olimpíada, né? Esse talento na seleção, né? Porque vai chegar um momento que a parte física, o treinamento, a parte do treinamento, por exemplo, no atletismo, vai se igualar, todo mundo vai dominar, mas a parte mental, a gente vai ter que selecionar o cara forte aqui em tudo, né? E ser autoeficaz. Aí, jogando no exemplo, por exemplo, eu estou numa maratona, estou com um grupo na Olimpíada, todo mundo em condições iguais, mas eu tenho que saber a hora eficaz de eu ir buscar a medalha, né? Então, assim, olha, como é que a gente vai treinar esse cara? Eu já estou falando de treinamento, né? Assim, já pegando... Aí a autoeficácia do treinador, para exatamente isso aí que você acabou de falar, primeiro, a raiz está no conhecimento, para que ele possa ter aquele sentimento de controle que eu tanto falei, e ter pretensões, né? Ou seja, você vai ter pretensões de atingir o índice olímpico e levar um atleta para os Jogos Olímpicos para ele ter condição de ser vencedor, se esse atleta já fez algo parecido em treinamento. Você só faz na competição aquilo que você fez no treino ou próximo do treino. Então, conhecimento,
né, que o treinador tem que desenvolver, naturalmente, isso me parece óbvio, ele tem que exercitar a sua paciência, sabendo que ali, naquele treinamento e naquela mente, tem uma pessoa que precisa exercitar, aprender, desenvolver, se especializar nesses quesitos que a gente falou. E, portanto, você tem que ter. Então, você tem que criar um ambiente construtivo, você tem que ter uma atmosfera positiva, dar condições materiais propriamente dita, conforto, segurança, para que ele tenha todo esse aparato para ser funcional. Ou seja, o treinamento tem que ser funcional. O que é o treinamento funcional? É que é eficaz, atinge o objetivo. Quando você falou assim, o sistema de treinamento. O que é sistema de treinamento? É baseada na ideia sistêmica do ser. A soma das partes nunca é maior do que um todo complexo, sofisticado e organizado. Então, treinamento, quando você está dando um treinamento intervalado, crescente, por exemplo, você está também trabalhando a parte psicológica da persistência e da concentração. É um treinamento também de orientação tática, mesmo que seja em menor monta. É treinamento físico e técnico também, conforme a técnica de corrida, ele vai melhorar o seu desempenho. Isso, e ele tem que ser influenciado dizendo para ele, a cada dia, o que pode fazer com que ele amplie as suas habilidades, e mesmo nesse sentido, sabendo que lá no exterior, em cada canto do mundo, tem gente fazendo aquilo, e naquele horário. Caramba. Esse é o grande desafio. Eu falo aqui com os meninos que fazem estágio no futebol. Exijam dos garotinhos concentração, autodisciplina, dedicação, porque o exercício, eu falo com um aluno, mesmo você sendo aluno, o exercício que você está dando aqui é o mesmo que o garoto do Real Madrid faz. Por que lá ele acha que é o máximo, tudo e o seu exercício aqui é o mesmo? E isso não é especialização, eu não posso levar isso como especialização precoce, né? Porque eu tô passando uma informação a nível neural dele, não é a física, né? É diferente, né? Num outro livro que eu escrevi com um ex-aluno, com o Maurício Moura Filho, né, o Construindo Atleta Vencedor, tem uma parte que eu falo isso. O problema não é especialização precoce. O problema é especialização precoce indevida. Então, exigir de um garoto de 4 anos desempenho tático no futebol é uma especialização precoce indevida. Mas conforme o esporte, como, por exemplo, iniciação ao salto ornamental, tudo, pode ser uma boa idade. Exatamente. Entendeu? É de esporte para esporte. Tem esporte, tem utilidade que tem que ser precoce, senão não vai. O problema é se essa precocidade é ideal e se aquela estrutura é compatível. Qual que é a grande magia de treinamento esportivo, de tudo? Estrutura coerente, atividade consequente, em termos positivos. A estrutura física, psicológica, tem que ser coerente com o esporte. Se não é coerente, você vai gerar aflição, né? Por isso que as pessoas de 1,65 m ficam aflitas quando entram numa quadra de voleibol. Por quê? A rede tem 2,44, pô. É incoerente, né? É incoerente. Pode aprender a jogar vôlei e tudo, mas não vai ser atleta da Superliga. Com 1,65, não. Tem sempre uma faixa nebulosa, igual o exemplo que eu dei do argentino, né? Que o cara compensa. Mas em termos primários, radicais, não tem jeito, né? Não tem jeito. É o que eu falei até dos deficientes. Eu não gosto de termo, né? Já foi deficiente, depois virou portador, como se o cara portasse, depois tal. O sofrimento é o mesmo, né? Isso um cego já falou comigo. Renato, muda o nome, mas o sofrimento é o mesmo. Você não vai pôr um cego para jogar handball, rapaz. Você não tem condição, é incoerente. Não dá. Você não vai pôr um garoto que, por exemplo, é muito musculoso, desde garotinho, tem uma alta taxa de testosterona, para fazer corrida de fundo, rapaz. É incoerente. Os caras de fundo é tudo magrelinho lá, perna comprida, aí você põe um cara lá fortão, não vai dar. Não vai. Aí você manda ele para 200 metros, entendeu? Tá bom. Aí se ajeita a eficácia, né? Tá bom, professor. Muito obrigado, viu? Sucesso. Espero revê-lo. Eu tô me submetendo ao mestrado em Juiz de Fora, hein? Sucesso. Obrigado. Vai dar certo.
vai dar certo. Valeu. Muito bom, Jorge, obrigado pela pergunta. Tem mais uma pergunta aqui no chat da Bruna. Ela pergunta, professor, essas crenças de autoeficácia estão relacionadas à teoria de Bandura? Não, primeiro que nem é crença, né? Crença é, por exemplo, eu creio no espiritismo, outro no catolicismo, isso não é crença. Isso é conceito científico, né? Então não é nada de crença. Se tá ligado com quem? Com Bandura? Bandura, acho que é... Bruna, você quer perguntar aqui? Acho que era mais da área da psicologia, né? Do esporte. Não me é um nome estranho, já li. Mas reforça aí a minha mente, por favor. É Albert Bandura? Bruna, você pode confirmar aqui? Boa noite, professor. Boa eu noite. Perguntei porque quando o senhor falou, eu pensei muito no tema não, né? No conceito das crenças de autoeficácia do Albert Bandura, que Sim. vão muito de encontro, Sim. ao encontro, não lembro, com o que o senhor falou. Aí eu queria saber se essas bases teóricas que o senhor está se pautando para falar tem alguma coisa a ver com esse aspecto do cognitivismo ou se não tem nada a ver e é só parecido mesmo. Tem muito da área comportamentalismo, do behaviorismo e do cognitivismo. Tem, principalmente quando da ordem de estrutura dos pensamentos na execução, por exemplo, de táticas esportivas, aprendizado, né? Tem sim. As questões assim do desempenho, observe, é difícil você encontrar uma área da linha da psicologia geral que não tenha pelo menos uma ou outra ligação. Talvez a que não tenha muito repertório, talvez seja a área que mais se estuda no Brasil, que é a psicanálise. Mas ali você vai encontrar uma raiz, porque a manifestação esportiva está muito ligada ao comportamentalismo, né? A psicologia comportamental, mas a existencial também, entendeu? Sem dúvida nenhuma. Né? Por exemplo, tem uma das áreas que eu estudo no esporte, que veio da própria psicologia da educação, ligada a um autor chamado Mihai Csikszentmihalyi, que é o flow feeling, né? O sentimento, a percepção de fluidez, né? E hoje, para a psicologia geral, muito conhecido como psicologia positiva, né? Tem uma ligação, sim, sem dúvida. Eu só, assim, a minha única preocupação é quando alguns elementos de ordem que exige treinamento viram mantras, né? Do tipo, você pode, você consegue, você tem que ser empoderado. Não, isso aí não dá. Você pega um garoto aí, deu o exemplo do atletismo aí, ele não está preparado para correr 10.000 metros, não, você pode, você é forte, você consegue, aí não vai dar certo. Não. Isso aí, o esporte, não só o esporte, a música também, né? A pessoa coloca uma guitarra na mão de uma pessoa e fala, sobe no palco, tem 1.500 pessoas. Não adianta falar, você consegue, você pode, controle, respire, pense positivo, se a pessoa não tiver técnica ali, se não tiver treinamento, dedicação, não vai não. Entendeu? Muito gostei da pergunta, Bruna. Bruna, você quer complementar com alguma abordagem específica da psicologia? A Bruna é estudante do curso de psicologia, então tem todo um porquê aqui dessa relação que ela fez. Ela disse que esclareceu bastante aqui a resposta, então, bacana, maravilha. Deixa eu ver se tem alguma outra questão ou se alguém levantou a mão aqui. Por enquanto não, eu vou fazer mais uma pergunta, então, enquanto o pessoal vai se aquecendo aqui para perguntar um pouco mais. Professor Renato, eu vou trazer aqui um tema que ele, não sei se de repente até você pode estar até um pouco cansado, assim, ou saturado desse tema, mas eu acho que é difícil não pensar nele, né, nessa situação que nós estamos vivendo, né, de pandemia e de repercussões, né, dessa pandemia e reflexos no nosso país, principalmente no contexto esportivo. A minha primeira pergunta é em relação a como
essas dificuldades de distanciamento e de restrição de contato podem afetar o trabalho do profissional, né, que está abordando diretamente com esses aspectos de motivação, autoeficácia, treinamento cognitivo, né, com o atleta, o quanto isso interfere, né? E numa segunda pergunta, se você poderia trazer aqui algumas contribuições para nós a respeito de como, talvez, o quanto o atleta se sente preparado, motivado, né, ou quanto a sua autoeficácia no seu desempenho esportivo pode ser afetado por essas questões de proximidade, distanciamento, risco de contato físico, risco de contaminação, se tem algum relato, alguma coisa nesse sentido que você possa dividir conosco também. Olha, a primeira pergunta, o ano passado, nessa época, eu respondi muito, dei muita palestra sobre o impacto da pandemia na vida dos atletas, porque era o ano olímpico, né, ano passado. Eu dizia o seguinte, olha, o que a gente tem que considerar? A especificidade. Por exemplo, um atleta de futebol que estava no último ano dele, só me engano, 23 anos, que poderia jogar os Jogos Olímpicos, os Jogos são adiados, se no ano que vem, que seria 2021, eu falava isso ano passado, não mudar essa idade, vai ser uma desesperança muito grande, uma tristeza muito grande. O cara treinou, falou, agora não posso jogar porque não vai ter os Jogos Olímpicos por conta da pandemia, e o ano que vem vai ter a Olimpíada, mas eu estourei a idade. Então, se o comitê jogar essa idade mais um ano, já resolveu bastante. Então, depende muito da especificidade, porque é muito ruim para o atleta se ficar só treinando e não tem competição. Muito ruim, é desgastante, né? A outra coisa depende do ambiente onde ele vive, né? A moradia. O atleta está lá na casa dele tem uma mini academia de ginástica, tem piscina com água piscina, tem sauna, tem espaço livre. É uma coisa. Aí o atleta mora num apartamento de 100 metros quadrados. Aí já mudou tudo totalmente. Ué. Pode ser até da mesma equipe. Aí você vai falar, poxa, um sofreu muito e outro não sofreu. Primeira coisa, onde que cada um mora. E o terceiro componente é a vida pessoal. Aí a psicologia geral é importante, né? A família. Uma família harmoniosa, vive sem conflito, tem amor, tem respeito, tem tranquilidade, é uma beleza, né? Entendeu? Então, isso aí, e agora isso impactou, eu falava isso no início do ano passado, no transcorrer do ano, eu tive vários como que impactou a vida dos atletas, né? Agora, na prática, que tem contato, e eu convivi, de certa forma, isso, né, com alguns atletas, fui a alguns jogos de voleibol da Superliga e tal, devidamente autorizado, etc. O que acontece? Os atletas foram muito bem testados, sabe? Muito bem testados. E o atleta, ele ficou rapidamente convencido que a Covid derrubou mesmo a turma sem saúde. Isso aí ficou claro. Temos específicos. Então você pega, você vê no Brasil, o ano passado, jogador de futebol, 300 atletas ficaram com Covid. Ninguém foi internado. Ninguém, nenhum. Recuperaram até rápido. Eu tive conhecidos, porque muito fortes, saudáveis, não tinha comorbidade, etc. Muito embora essa doença ainda é muito nova, né? Eu não posso falar que eu não sou médico, e eu estou falando pelo o que eu li, vocês me perdoem, aquele que foi acometido e está fora desse padrão é que tinha alguma característica genética que combinou ali, que, né, hoje tem estudos que falam até o tipo sanguíneo influencia, né? Aí já fora. Mas, na verdade, uma doença que, em termos absolutos, matou pouco. Olha que paradoxo. A cada 100 pessoas, morri de 2 pessoas. Matou pouco em termos relativos. Mas em termos absolutos, por que matou muita gente? É porque o índice de contaminação foi muito, muito grande. Então, se 100, 2 pessoas morrem, mas em 300 mil, e 400 mil, 1 milhão, aí foi aquela tragédia toda. E muito rápido, né? E muito rápido. E a população está vivendo cada vez mais.
É o que eu falo com os alunos, a medicina deu anos de vida às pessoas, a mais. Uma pessoa na década de 50 que tivesse 50 anos, seria uma pessoa considerada muito velha. Hoje, o brasileiro morre, homem, em torno de 75 anos. Hoje já tem gente que tem 60 anos e os pais são vivos. Hoje tem gente que tem pai com 101 anos. Né? Você vê, eu tenho 58 anos, meus pais são vivos, né? Ativos, lúcidos. Então, assim, uma população muito velha. A medicina conseguiu fazer isso. Qual que é o desafio da fisioterapia, enfermagem e educação física? Dar qualidade de vida a esses anos. Se é fisioterapeuta, você sabe disso. Qual que é o grande problema do idoso? Desenvolvimento de força para ter socialmente liberdade. Liberdade social. Liberdade para pegar um livro na estante, subir uma escada, descer, não cair. Se ele é forte, ele tem essa liberdade. Então, você imagina a pessoa, alta eficácia. A pessoa é velha, considerada velha. Tem 85 anos, tá? Tem 85 anos. Toca saxofone, faz a ginástica dela, amarra sapato sozinho, ela tem uma vida. Pega a mesma pessoa, mentalmente saudável. Então, ela é crítica, ela é saudável, ela tem consciência, mas não consegue soprar uma bola de encher, não consegue nem amarrar os sapatos. Se é fisioterapeuta, sabe que acontece isso. É depressão, é tristeza. Entendeu? Então, o Covid veio para fortalecer, inclusive, essa consciência das pessoas, eu espero, né? Não sei se vai fortalecer, né? Mas possivelmente. Como que a saúde, a força, a energia é importante. Entendeu? É importantíssimo. Quando fala assim, da sua vida profissional, qual foi a coisa mais importante? Me manter fisicamente bem. Ou seja, aquilo que eu ensino, eu usei para mim, de alguma forma, para manter a minha saúde. Professor cansado, tal, mal-humorado, é um professor que está mal fisicamente. Entendeu, Daniel? Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, professor. Obrigado pelo relato aqui, pelo depoimento. Fico completamente satisfeito. Ângelo, tem alguma pergunta para fazer? Primeiramente, boa noite a todos. Ótima palestra do professor Renato, esse bate-papo que a gente teve. Até mais pelo lado um pouco leigo e de torcedor, amante do esporte, toda essa questão de autoeficácia e, pelo que eu entendi, tem a questão extrínseca e intrínseca. Em esportes coletivos, como o basquete, o futebol, a gente tem exemplos aí de instituições que chegam por diversas vezes a finais e parecem sempre fadadas ao fracasso. E isso acaba se tornando um histórico e se torna repetitivo. A gente tem o Utah Jazz e o Phoenix Suns na NBA, que até em épocas diferentes fracassaram em obter o título, e o América de Cali aqui na América do Sul, com a questão da Libertadores, onde eles têm 4 vices, sendo 3 seguidos, em 85, 86 e 87. Esse ambiente atrapalha a autoeficácia desses atletas, e por isso que esse histórico faz esses jogadores, essas instituições parecerem sempre fadadas ao fracasso, tão próximo ao sucesso. Esqueceu de falar do Vasco, né? Desculpa, a Holanda também tem isso, a Holanda é trivice mundial. Brincadeira, os vascaínos. Mas agora falando seriamente, né, assim, o que acontece? Lembra quando eu falei da autoeficácia? Uma coisa importante é a percepção de controlar a situação baseada nas memórias, naquilo que está arquivado na sua memória. Então, o time vem colecionando fracassos, né, consecutivos, isso tem uma influência, entendeu? Tem uma influência. Por quê? Porque a percepção de controle fica falha. Às vezes você tem um atleta mais preparado do que o outro. Só que o outro tem um sentimento de autoeficácia muito bom. Ele tem chance de vencer. Mesmo estando um pouco, tem que ser um pouco, pode ser muito mal preparado não, principalmente no alto nível. Ele vence, né? Quer ver um exemplo crasso, assim, bem nítido? No tênis, o Roger Federer. Todos os tenistas adversários, Nadal, Djokovic, falam, quando o Federer fala que está meio gripado, está mal, de lesão, cuidado, tá? Cuidado que aí você vai perder. Então,
como que você redime essa situação, né? Você tem que vencer. Você tem que vencer. Pegar uma final e aquela fazer de maneira especial e vencer. Só, como eu disse, né, o esporte tem essa característica apaixonante que é a incerteza do resultado, né? Isso é bem nítido, né? Por isso que você pode notar, assim, esportes individuais, né, tênis, jogar fulano contra ciclano, tem 10 vitórias sobre o outro. Ele entra mais confiante, com certeza. Por quê? Na mente dele tem eficácia ali sobrando. Agora, qual que é o perigo? Mas isso não é um perigo. Por quê? Não é certificado de garantia a vitória só porque eu ganhei de você 10 vezes seguidas. Se naquele dia ali eu não tomar cuidado de você, né, e me preocupar e pensar que posso perder, eu perco. O que acontece com o Brasil em Copa do Mundo? Vários técnicos que eu já vi em Copa do Mundo falam assim, não, o Brasil não admite derrota. Olha, se você não admite a derrota, você não pensa em perder. Ao não pensar em perder, você não pensa em backup, em segurança, em estratégias diferenciadas. Aí quando o time, você não pensa em perder, aí dá uma coisa errada no início do tempo, você entra em parafuso, né? O atleta que sobe uma montanha, por exemplo, ele pensa em cair. E ao pensar em cair, ele se protege. Bons equipamentos, faz backup, treina mais. Então, o que ocorre? Quando um time, igual você falou, o América de Cali e tal, e outros tantos aí, vai jogar contra um adversário que venceu várias vezes, o que acontece? O adversário que venceu várias vezes, ele se previne e fala, agora que eles vão querer ganhar, eu não vou deixar e vou mostrar. E acaba se fortalecendo mais ainda. Você pode ver o Brasil no futebol, quantas Copas do Mundo nós perdemos por conta disso que você acabou de falar. Não, isso é jogo ganho. Não, isso é tranquilo. Perde. Então, o atleta tem que pensar no pior, ele tem que pensar na derrota. Não fala, não, o atleta tem que pensar em vencer, tem que pensar em vencer, mas tem que pensar em perder também, porque ao pensar em perder, ele se protege da derrota. Ele cria mecanismos mentais de proteção. Ó, se falhar ali, se der algo errado, eu faço assim, assado, tá? Entendeu? Certo, obrigado, professor, foi bem esclarecedor, obrigado mesmo. Beleza. Muito bom, obrigado, Ângelo, pela pergunta. Deixa eu olhar aqui no chat, mais uma vez, nós temos várias felicitações ao professor, parabenizações aqui pela palestra, Manda um abraço. Conteúdo bastante esclarecedor. Temos mais aqui alguma pergunta? Alguém gostaria? Temos tempo para mais uma. Vou esperar aqui alguns instantes. Professor Renato. Oi. Pessoal, acho que agora estão... o Jorge aqui, o Jorge pediu, tinha esquecido, Jorge. Ele pediu o seu contato, o Instagram, ou algum outro tipo de contato que você possa passar aqui para que ele possa ter essa referência futuramente. Tá, o Instagram é Renato_Miranda_. Só que eu sou muito ativo, assim, em Instagram, não, sabe? Eu olho lá, vejo umas coisas, depois fico... Mas é um contato. O outro contato que eu tenho, quem quiser anotar, pode ser meu e-mail, mrena@terra.com.br, tá? É só, pode fazer, contato à vontade aí. No e-mail, quem quiser conversar comigo no WhatsApp, que é mais rápido, o telefone, no e-mail, solicita, eu passo meu número com o maior prazer. E quem quiser pegar diretamente com o Daniel, se alguém pedir, tá? Perfeito. Você pode passar, estou à disposição. Combinado, então. Tem um relato aqui do Emanuel, dizendo que gostou do posicionamento do professor sobre o otimismo e o incentivo vazio, e que realmente não adianta nada incentivar alguém que não tem preparo. Um depoimento aqui do Emanuel. E a Bruna fecha com uma pergunta aqui, se você acha que a presença de um psicólogo do esporte na seleção brasileira de futebol mudaria essa visão de não se preparar para a derrota.
tanto em sentido técnico quanto em estratégias de enfrentamento psicológicas. A psicologia do esporte tem uma barreira, principalmente aqui no Brasil, embora seja relativamente novo, tá? A participação da psicologia do esporte nos Estados Unidos, né, que é um dos grandes países do estudo de psicologia do esporte, teve a primeira vez que participou um psicólogo de esporte na delegação olímpica, foi em 1988, nos Jogos Olímpicos de Seul. Então, 1988 não está tão longe em termos de área de conhecimento e tal. Mas, enfim, a minha opinião é muito simples. Eu acredito que em qualquer setor do esporte amador, de iniciação, seleção brasileira, clubes deva ter um especialista em psicologia do esporte, que entenda de esporte. Então, não adianta a pessoa ser psicólogo. Eu trabalho com psicólogos, dou aula para o pessoal da psicologia, eles ficam, às vezes, para ser psicólogo do esporte eu tenho que fazer educação física? Não. O psicólogo ele tem que entender do esporte. Então, a pessoa é psicóloga, vai trabalhar com piloto de Stock Car, tem que entender de Stock Car, tem que estudar Stock Car, automobilismo, para ter linguagem, né? O Fernando Meligeni, um ex-tenista brasileiro, falou uma vez que a Confederação Brasileira de Tênis contratou uma psicóloga. Aí no primeiro treino ela não sabia o que era um forehand ou backhand. Como é que o atleta vai acreditar numa pessoa dessa? Um fisioterapeuta vai tratar a minha coxa, não sabe onde que é o músculo quadríceps. Não tem condição. Então, o problema do psicólogo, principalmente no futebol, foi isso. Levaram psicólogos para o esporte, psicólogos clínicos, sem entender nada de psicologia do esporte. A psicologia do esporte é uma área sedimentada, teorias próprias, instrumentos próprios, conhecimento próprio. Então, o especialista, o clínico, psicólogo, que quer trabalhar no esporte, ele tem que se especializar nisso e conhecer o esporte, que é muito constrangedor. A pessoa vai ser psicólogo de salto ornamental e não tem nada de salto ornamental. Aí cria um preconceito. No futebol tem muito preconceito em função disso. Virou quase que uma moda, uma época, então pega o psicólogo que é amigo do fulano, chega lá no futebol, não sabe o que é um 4-4-2, não sabe o que é um 3-5-2, não sabe o que o goleiro faz, aí vira chacota, a realidade é essa. E vira preconceito. Qual que é a minha ideia? E alguns clubes já fazem isso, tá? Tem psicólogo clínico no clube clínico para tratar do comportamento social, familiar, pessoal, não tem nada a ver com esporte. Mas aquele tratamento ali vai influenciar lá no rendimento dele, é importante. E tem o especialista em psicologia do esporte, pode ter lá um psicólogo especializado naquele esporte, que vai saber como é que prepara a pessoa para bater um pênalti no futebol, como é que concentra no jogo, como é que o goleiro faz para não ficar nervoso nos minutos finais, como é que faz para o centroavante toda hora não ficar muito ansioso e ficar impedido. É bem específico. Desenvolver técnicas autonômicas de relaxamento, de concentração, aí é a psicologia do esporte, desempenho. Né? Na verdade, eu falo com os psicólogos, a educação física passou por isso. Não tinha figura do preparador físico no futebol. Era o técnico, ele fazia tudo. Fisioterapeuta nem passava perto de uma equipe de futebol. Fisioterapia não tinha. Hoje, você não vê uma equipe de nenhum esporte sem um fisioterapeuta. Entendeu? Até em academia de ginástica, você não via fisioterapeuta nos anos 80, não. Então, essa é uma conquista lenta. A grande barreira que eu vejo na psicologia do esporte é esse preparo mesmo. E por que você vê pouca psicologia do esporte? Aí vem a minha opinião de mais de 40 anos aí da psicologia do esporte. É o mercado de trabalho. Eu já tive alunos, já orientei alunos da psicologia que gostavam de esporte, entendiam de esporte. A passar do tempo, Renato, psicologia clínica, sabe por quê? Dinheiro, grana, reconhecimento. Quando você vai para o esporte, você entra no mercado de esporte. E o mercado financeiro de esporte, reconhecimento, você sai do alto nível, é muito ruim. E lá na psicologia clínica, só para tratar adolescentes, hoje eu tenho um mercado sensacional. Então, eu já tive psicólogos que falam assim, Renato, lá no clube tal, o que eu ganho por mês, eu ganho em 4 consultas, poxa. E não tem a pressão
E não tem a pressão do resultado, porque o psicólogo, quando vai para o esporte, ele tem essa pressão. Quando perde, se tem um psicólogo do esporte, um especialista, vai tudo em cima dele. O time jogou com medo, faltou concentração, perdeu por conta de estresse, nunca é falta de resistência muscular localizada, nunca é falta de potência máxima, é sempre algo psicológico, a derrota, e às vezes não é problema psicológico nenhum. Entendeu? É assim... eu já fiz muitas consultorias em equipes, né, da parte psicofísica e tal, e isso é claro, né, eu tive uma vez que acabou um jogo aqui do JF Vôlei, um jogo difícil, 3-2 contra o SESI, aí o repórter vem em cima, nós perdemos, não tá aí bem. Renato, qual que é a diferença, né, da equipe de fora, que é o terceiro jogo seguido que perde, e o SESI, por exemplo? Eu falei assim, simples, lá tem 3 milhões de investimento, aqui tem 150 milhões de investimento. Portanto, lá tem 4 da seleção brasileira que não tem nenhum. Por isso que às vezes perde. É simples. Né? Então, a recomendação que eu dou para os psicólogos é o seguinte, e é só estudar, né? Você recebe um convite para ser psicólogo do Lewis Hamilton na Fórmula 1, né? Alguns psicólogos, Daniel, já falam assim, não, mas eu não gosto de competição. Eu falei, depende, né? Você está em casa, recebe um telefonema do Lewis Hamilton para ganhar $40 mil por mês, você vai repensar, tenho certeza. Eu também. Tenho certeza disso, né? Mas, enfim, você recebe o telefone, Bruno, aqui é o Lewis Hamilton, how are you? Tá, tudo bem, o negócio é o seguinte, trabalhar aqui comigo esse ano, tudo. Bruna, pega a Fórmula 1, você vai ler biografia do Senna, do Prost, entendeu? Vai aprender a regra da Fórmula 1, o que um piloto faz, vai conversar com o preparador físico, entendeu? E essa aí é a dinâmica. Já existem clubes que tem esses 2 psicólogos, tá? Eu fiz uma consultoria uma vez no Atlético Paranaense. Gostei muito, assim, eu gosto muito de jovens, né? Trabalho de base. Então, lá, falaram o seguinte, olha como é que a psicologia geral é importante. Tem muito menino que vem do interior do Paraná para jogar no Atlético Paranaense. E no interior, em função de o interior ter sido construído por imigrantes, são muito enraizados, ligados à família. Então, os meninos de 13, 14, 15 anos, quando vão para a capital jogar, que são bons de bola, sofrem muito com a distância de família. Aí o psicólogo clínico faz a abordagem, aí, seguindo a linha da formação dele, etc. E tem o pessoal da psicologia do esporte, que nem sempre só tem psicólogos, tem especialistas ali que têm formação em psicologia do esporte que ajudam os próprios psicólogos. Aí é bacana, entendeu? Mas isso está começando ainda no Brasil, recentemente. A Bruna, que está estudando psicologia, e qualquer um, vocês podem ir no Google, põe assim, Dunga, esse é da seleção brasileira, Dunga versus psicologia do esporte. Até hoje, quando você põe isso, sai uma matéria comigo, que ele falou que psicologia do esporte era bobagem, aí o pessoal da Globo vem em cima de mim. Aí eu estava saindo de uma aula, eu estava um pouco excitado, eu sou sempre muito elegante. Eu falei, eu vou forçar um pouquinho a barra aqui, não vou se dizer. Aí eu fui forte, entendeu? Eu falei assim, hoje no futebol mundial, entre outras coisas, um técnico que fala que psicologia do esporte é bobagem, não, cara, é ignorante, que ignora, assim, ignorante no sentido de que ignora o assunto, igual eu ignoro, por exemplo, astrofísica, eu sou ignorante em astrofísica. Então, porque eu sou ignorante em astrofísica, eu vou falar que isso é uma bobagem? É o caso do Dunga, entendeu? O sujeito que hoje que fala que psicologia do esporte é bobagem, é um precário intelectualmente. Mas quem tiver curiosidade, vai lá, Dunga versus psicologia do esporte. Então, olha, foi assim, top trend aí muitos anos, até hoje, quando você fala Dunga versus, é a primeira coisa que você, de tanta repercussão, interessante, né? Ser educado, é bonzinho, tudo tem repercussão nenhuma. Aí você vai um pouco mais forte e vira aquela repercussão, tá. E nada contra o Dunga, né? Mas falou bobagem. Certo, professor. Ficou a dica aqui já para atiçar a curiosidade de todos aqui. Professor, eu vou passar a palavra à professora Aline, né, para que ela tenha aí uma palavra final, antes de fazer aqui o encerramento. Professora Aline, fique à vontade, por favor. Bom, Renato, mais uma vez, né, é um prazer
estar aqui com você, né, aprendendo sempre, né, desde a graduação que a gente vem aprendendo, depois trabalhamos juntos, né, eu como professora substituta, aí na Federal de Juiz de Fora, e a minha admiração por você, né, aumenta sempre, né, porque é uma referência na área, e, no entanto, que eu repassei, né, o seu nome para os meninos da Liga para que a gente tivesse esse momento, essa oportunidade de aprendizado. Então, é agradecer mesmo a sua disponibilidade e com certeza, eu que sou amante dessa área, né, estou engatinhando ainda, mas já me acrescentou bastante coisa, que me fez querer buscar mais, né, e isso que eu acho que fica de mais importante quando a gente está assistindo alguém que é referência falar, né, então, fica muito obrigada aqui. Viu? Tá, joia. Eu que agradeço, você sempre vai ser muito importante para a nossa família, que afinal de contas você que ensinou meus 2 filhos a nadarem, né? Isso é inesquecível, né? Então muito eu agradeço aí a todos. E aproveitando então aqui a sequência das falas, eu queria agradecer em nome da nossa Liga mais uma vez pela parceria. O professor Renato já de imediato já topou participar, aceitou o nosso convite. Quando vai ser? E vamos fazer e tal, sempre bastante empolgada aqui em participar. A gente percebe, né, quando a pessoa ela tem a motivação também para compartilhar, né, o conhecimento que ela tem, seja num bate-papo como fizemos, ou de uma forma mais formal ou menos formal, mas a gente consegue reconhecer isso, né, já no primeiro contato que tem com a pessoa. Eu não conhecia o professor Renato, tive o prazer de conhecê-lo intermédio da professora Aline, que me passou o contato, e espero que possamos ter outros momentos juntos aqui, em parceria com a nossa Liga, com outras atividades, outros temas, que possamos ter a sua presença novamente conosco. Tá ótimo, Daniel. Também agradeço aí a sua gentileza, né, o seu carinho aí nesses contatos, e agradecer a todos os participantes, pedir desculpa aí, né, por qualquer coisa, né, ocupei vocês demais, mas é a vida, vamos em frente, né, obrigado aí por tudo. Imagina, por nada, nós que agradecemos mais uma vez, tivemos vários relatos aqui positivos no chat, parabenizações, e esse conteúdo estará disponível para que não só os ligantes assistam novamente, né, captem as minúcias aí das falas, das respostas, e também aqueles que não tiveram a oportunidade, né, poderão acompanhar esse conteúdo futuramente quando ele estiver no canal da LASE. Então, agradeço mais uma vez, professor, desejo uma boa noite a você, aos seus. Noite. Uma boa noite a todos, uma boa semana e até mais. Até mais. Beijão nas meninas aí, Aline. Tchau.